Bom, turma, vamos dar continuidade à nossas videoaulas aí. Então, hoje vamos falar um pouquinho de classe 4. Lembrando que muito conteúdo que a gente vai tocar no assunto aqui já foi dado, principalmente em classe 3. Então, classe 4 é aquela restauração que envolve ângulo, e a gente vai falar bem detalhado para vocês alguns tipos de situações. Gosto de começar a aula com essa foto para vocês terem em mente assim os desafios que vocês, ou seja, os desafios que os cirurgiões dentistas encontram na clínica, tanto das AMAs como na clínica particular, depois de formado aí. Então isso é uma situação, pessoal, muito comum, principalmente quando está envolvendo trauma. Então o paciente, né, por algum motivo sofreu um trauma na região anterior, no qual houve a fratura do elemento dentário, no caso aí bastante do 21, né? E essa situação acontece demais e a gente tem que ter em mente qual tratamento a gente vai fazer nesse caso. A gente não vai entrar aqui no detalhe de radiografia ainda, a gente vai entrar nos detalhes da técnica restauradora, tá bom? Então, vamos visualizar que esse paciente não teve exposição da polpa. Lógico que se tivesse exposição da polpa, a gente teria que fazer tratamento endodôntico, enfim. Vamos supor que, apesar do nível grande desta fratura, não houve exposição do nervo, do dente, ou seja, não há necessidade de realizar tratamento endodôntico. Então, assim, a gente precisa realizar uma restauração que fique aderida, ou seja, que tenha uma boa adesão. E para isso a gente precisa ter em mente que nós iremos ter que fazer algo nesse remanescente dentário a fim de garantir uma maior adesão, tanto maior quanto melhor adesão. Aqui, olha, a gente consegue verificar aqui no elemento 11, né, que teve até umas trincas, então esse dente está bastante trincado. Então, nós iremos falar hoje de situações que o paciente fraturou o dente e não teve o elemento dentário fraturado em mãos, ou seja, ele chegou no teu consultório assim, o pedaço do dente ficou lá pelo chão, ele perdeu, e a gente vai recuperar esse dente com resina composta, tudo bem? Então assim, as situações que nós iremos colocar hoje aqui são todas situações que a recuperação da estética, da função desse dente irá ser realizada toda com resina composta. Existem situações que, se esse paciente chegasse com elemento dentário e tivesse condições de reposicionar ele no lugar e cimentar ele no lugar, lógico que existe essa possibilidade, mas nós não iremos tocar nesse assunto aqui hoje. Então a gente vai falar para vocês dessa avaliação aí. Olha lá, o paciente chegou, como a gente falou, e a gente precisa restaurar. Então nós iremos passar para vocês hoje 2 ou 3 técnicas restauradoras para este tipo específico de situação, que são uma restauração tipo classe 4, bastante extensa. A gente precisa ter em mente que as espessuras da dentina, espessura do esmalte. Por que eu preciso ter em mente isso? Porque a gente vai precisar reproduzir isso através da técnica restauradora, ou seja, eu irei utilizar resina composta de dentina, aonde é para ter dentina, ou seja, onde é para dar uma maior opacidade. Eu irei usar resinas de esmalte de efeito nos lugares onde a passagem da luz, ou seja, a luz atravessa maior ou melhor do que em relação à dentina. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais em relação à resina, tipo de técnica, tudo bem? Na tomada, lembra que eu falei da classe 3, que eu digo assim, olha, não subestime a classe 3, é uma das piores restaurações para ser feita, não é pior de trabalhoso, lógico que uma fratura dessa, pessoal, aqui, o paciente chega desse jeito no consultório, isso dá um trabalhinho, tu não consegue fazer isso em meia hora, 40 minutos, isso tu tem que planejar, leva tempo, entendeu? Uma classe 3 não, né, é mais rápido, mas, digamos assim, a classe 3, o desafio maior é a cor, mas não quer dizer que o desafio da classe 3 é maior, que a classe 4 não tem desafio. Tem. Então, para isso, a gente precisa falar novamente um pouquinho de tomada de cor. Essa aula de tomada de cor, a gente já falou bastante na classe 3, mas vale a pena lembrar que a gente precisa fazer a seleção
de cor, ou seja, eu preciso colocar incrementos pequenos de material, por exemplo, A2D, que é de dentina, A2E, que é de esmalte, nos lugares onde eu possuo uma quantidade maior daquele material. Onde é que eu possuo uma maior quantidade de dentina? É na borda incisal? Não, né? Então tenho que colocar o material restaurador no lugar onde ele vai ficar, ou seja, a quantidade maior de dentina é na região cervical e média, então eu tenho que escolher por lá. Vale lembrar, galera, o meu dente precisa estar limpo e úmido. Dente sujo, dente seco, a sua seleção de cor vai dar errada. Você precisa fazer uma seleção de cor com o dente limpo e úmido. Coloca os incrementos de resina e polimeriza. As resinas que possuem canforoquinona alteram a cor após polimerização. Resinas sem canforoquinona, como no caso a Vitra, que nós utilizamos bastante na clínica da Examais, elas não alteram a cor pós-polimerização. Então não há necessidade de polimerizar. Você põe o incremento e escolhe a nota. Isso tem que ser anotado, ou através de fotografia, ou através de um mapa de cores. Desenhe o dente, desenhe e anota lá, para você saber onde você vai usar cada cor depois. E até porque se esse paciente vier a fraturar novamente esse dente, você já sabe o mapa de cores, não precisa fazer isso novamente não. Bem, antes da gente passar para a etapa de preparo propriamente dita, eu quero sintetizar alguns pontos que o professor Edson colocou aqui. Então, só para a gente fechar alguns conceitos. As cavidades de classe 4 são aquelas localizadas na face proximal, envolvendo ao menos uma face proximal de dentes anteriores, obrigatoriamente tendo um envolvimento de ângulo incisal, tá? Então, a gente precisa ter esse conceito muito bem fixado na nossa cabeça. Além disso, também é importante ressaltar que essa perda de estrutura proximal com envolvimento de ângulo incisal, ela pode ocorrer por alguns motivos, tá? Então, essa perda de estrutura, ela pode ocorrer em decorrência de um traumatismo, como muito bem ilustrado na imagem que o professor Edson demonstrou logo no início da aula, né? Então, um trauma que gerou a fratura de parte daquele elemento dental, levando esse elemento a perder parte da sua estrutura, né? Parte da face proximal e envolvimento do ângulo. Mas essa perda, gente, ela também pode ocorrer em decorrência de processos cariosos, tá? Então, esta classificação de dentes anteriores, classe 4, ela vale tanto para perdas estruturais decorrentes de fraturas, tá? Traumatismos dentais, como também resultantes de processos cariosos, ok? Com relação à tomada de cor, é importante salientar que essa tomada de cor vai ser feita da forma como o professor Edson explicou na imagem anterior. E lembrem que o dente vai estar fraturado, então muito provavelmente você não vai conseguir fazer essa tomada de cor no dente fraturado ou no dente que perdeu estrutura por cárie. Então, em geral, essa tomada de cor é feita no dente homólogo ao dente que será restaurado. Então, se eu estou restaurando ou planejando um procedimento restaurador de classe 4 no elemento 11, eu devo executar essa tomada de cor no elemento 21, tá? Então, são só alguns conceitozinhos que já foram abordados em outras aulas, mas que eu queria recapitular aqui para a gente poder seguir adiante agora em relação ao preparo cavitário propriamente dito das cavidades de classe 4, tá? Então, desde a aula passada que a gente conversa sobre o bisel, né? Então, sempre que a gente estiver trabalhando em dentes anteriores, nós vamos fazer o bisel no ângulo cavo superficial. E também já conversamos o porquê da execução desse bisel. Nessa região, o esmalte em dentes anteriores, no momento em que a gente executa o preparo cavitário, a gente tende a expor regiões de esmalte que não reagem tão bem ou que não vão resultar em padrões de condicionamento após o uso do ácido fosfórico mais satisfatórios, mais vantajosos para a nossa adesão. Então, por isso, né, a gente confecciona o bisel
confeccionando o bisel, que é esse corte, vamos dizer assim, transversal, se nós pudéssemos visualizar o prisma, a gente entenderia que aqui a gente está cortando transversalmente os prismas de esmalte, expondo a região central desse prisma, que é mais reativa ao condicionamento ácido, resultando em padrões daquele tipo 1, tipo 2, que vão dar resultados adesivos superiores, tá? Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre esses conceitos de prismas e a importância do bisel, é bom dar uma recapitulada na aula de classe 3, porque a gente conversa isso bem detalhadamente lá. Uma outra importância do bisel seria o fato dele nos facilitar, né, o resultado estético final. Por quê, gente? Porque a gente fica com uma área para trabalhar, onde nessa área tem-se o que a gente chama de área de transição. O que seria uma área de transição? É uma área em que, ao mesmo tempo, eu tenho tecido dental, tá? E resina composta. Então, é uma área, vamos dizer assim, híbrida, uma área misturada. É mais fácil eu conseguir alcançar resultados estéticos favoráveis quando eu tenho essa área misturada do que se eu não tivesse o bisel e tivesse dente e a partir daqui somente resina composta. Então, nessas situações é mais comum ficar aquela linha visível da interface adesiva, tá? Então, confeccionando o bisel fica mais fácil de mascarar, de esconder essa restauração. Os instrumentos que são utilizados para a confecção do bisel, nós também já conversamos em classe 3, são exatamente os mesmos, tá? A gente pode usar a 3118, que é a broca em forma de chama, né? F ou FF, e podemos usar também a 1111, que tem exatamente o mesmo formato da 3118, só que é mais alongadazinha, é mais magrinha, eu costumo dizer, tá? Lembrando que a gente dá preferência pelas brocas de acabamento, F ou FF, para que a gente tenha aqui um bisel mais homogêneo, ok? Depois de confeccionado o bisel, para que a gente finalize a nossa cavidade, bem, vamos imaginar, né, aqui, essa situação que está sendo ilustrada seria uma situação de fratura. Em momento algum vocês viram a remoção de tecido cariado sendo feita. Mas, se fosse tecido cariado, vamos imaginar que era um dente que já tinha uma restauração e essa restauração falhou e você está substituindo essa restauração. Falhou porque teve recidiva de cárie. Então, você pode usar um instrumento rotatório, uma ponta diamantada esférica, compatível com o tamanho da cavidade. Então, seriam 10, 11, 10, 12, 13, 14, 15, enfim, compatível com o tamanho da cavidade. Para remover esse material restaurador antigo, que vai ser substituído, e da mesma forma para remover tecido cariado. Se não houver tecido cariado amolecido, todo esse tecido cariado pode ser removido com a própria ponta diamantada. Se nós tivermos tecido amolecido, aí é mais indicado que você use uma broca, corte, ok? Esférica, também compatível, que são aquelas meio, 1/4, 1, 2, 4, enfim. Mas lembrando que são lâminas. Se for amolecido, esses seriam os instrumentos mais indicados. Independente se for fratura ou se for remoção do tecido cariado, a gente vai confeccionar o bisel. E depois da confecção do bisel, vocês devem utilizar um recortador de margem gengival para dar o acabamento na parede gengival do nosso preparo cavitário. É natural, quando você utiliza a broca para fazer o preparo cavitário, que este ângulo aqui, cavo superficial da parede gengival, ele fique muito vivo. E a gente já entendeu que resina composta e ângulos vivos não são compatíveis, tá? Então, é fundamental que você utilize o recortador de margem gengival
no ângulo cavo superficial, mais agora da parede gengival do nosso preparo. Este mesmo procedimento nós executamos no preparo cavitário de classe 3, tá? Então, isso vale para classe 3 e vale para classe 4 também. O aspecto clínico da nossa cavidade concluída é basicamente esse, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar muito bem o nosso bisel. O ideal, gente, é que o bisel ele apresente homogeneidade, tá? Eu não posso ter um bisel que começa fininho, de repente fica largo, e de repente afina de novo e fica largo, porque aí eu vou ter diferenças de qualidade adesiva ao longo desse bisel, tá? Então, o ideal, sempre que possível, é que a gente trabalhe com certa homogeneidade. Então, a espessura do bisel, ela vai ser basicamente homogênea ao longo de toda a extensão da sua cavidade. Quais seriam as características finais da cavidade, né? Então, se a gente estiver tratando de tecido cariado, nós vamos nos restringir à remoção daquele tecido cariado. Se a gente estiver tratando ou preparando uma cavidade resultante de uma fratura, a gente precisa remover das margens dessa fratura qualquer área de esmalte que esteja trincado ou sem suporte dentinário, friável, ou seja, fragilizado, tá? E nós já conversamos sobre isso lá na nossa primeira aula de princípios gerais do preparo cavitário. Então, a gente precisa remover tudo aquilo que não pode ficar, tá? Cárie e tecido fragilizado, ok? Além desse aspecto, os nossos ângulos internos todos precisam estar arredondados, e isso nós vamos alcançar utilizando instrumentos rotatórios de extremo arredondado, preferencialmente as pontas diamantadas esféricas e as brocas diamantadas esféricas. Então, só isso já nos garante que os ângulos internos estejam arredondados. Além disso, o uso do recortador de margem gengival para dar o acabamento no cavo superficial da parede cervical, apesar de que este ângulo não é um ângulo interno, tá? Lembra que o cavo superficial é o encontro das paredes internas com a margem externa do nosso dente, ok? Mas só para relembrar que este também deve ser arredondado. E o cavo superficial, que você vai visualizar por vestibular, é o que a gente vai biselar. O cavo superficial voltado para a palatina, se houver, a ruptura da parede palatina, ele não precisa ser biselado. A gente vai melhorar a interface adesiva por vestibular, e aí já é o suficiente para a gente ter uma longevidade maior desse procedimento restaurador. Bem, vamos falar agora da técnica restauradora. Em relação aos tipos de resina composta, se serão microhíbridas, se serão nanoparticuladas, isso a gente também já conversou na aula de classe 3. É importante que vocês deem uma recapitulada nisso, tá, gente? Senão a gente repete muito, fica cansativo e a aula fica longa, tá? Então, em termos de sugestão, a gente pode usar, por exemplo, uma resina nanoparticulada ou nanohíbrida, são as duas nomenclaturas que são utilizadas e que basicamente são o mesmo material, tá? São partículas de carga nanométricas, isso significa que são extremamente pequenas, possibilitando a adição de uma grande quantidade de carga à matriz resinosa, proporcionando a esse material excelente qualidade em termos de resistência mecânica e, por serem esféricas, a gente consegue um excelente polimento e lisura de superfície. Por isso, elas são indicadas tanto para dentes anteriores como para dentes posteriores. Então, seria um bom material para ser utilizado sempre que se pensar em dente anterior, tá? Não é a única opção, mas é uma opção que pode ser utilizada. Bem, antes da gente ver a técnica propriamente dita, para entender restauração em dentes anteriores, a gente precisa entender a disposição dos tecidos esmalte e dentina num dente natural, tá?
Então, gente, só para fixar também a imagem na cabeça, lembrem que revestindo internamente, revestindo a câmara pulpar, né, que é o local onde está localizado a polpa, o nervo do elemento dental, a gente tem dentina, tá? A dentina, que é um tecido que também é mineralizado, mas menos mineralizado que o esmalte, e que possui uma característica óptica diferente do esmalte. Então, a luz, ela não consegue atravessar totalmente a dentina. Parte da luz é absorvida pela dentina e parte é refletida de volta para a pessoa que está visualizando esse elemento dental, tá? Então, a gente diz que a dentina, ela tem certa opacidade, ok? E é, na verdade, quem mais influencia na coloração do nosso tecido dental. Revestindo externamente a dentina, aí nós temos o esmalte. O esmalte é um tecido muito mais mineralizado que a dentina e que possui como característica óptica a translucidez. Então, ele permite que a luz atravesse com facilidade a sua extensão, tá? E é por isso que ele é dito de translúcido. Não totalmente translúcido, mas ele apresenta grau de translucidez. A luz consegue atravessá-lo em sua maior parte, ok? Bem, entendendo o funcionamento e a disposição desses tecidos, fica mais fácil da gente entender quando nós vamos usar resinas com características ópticas de dentina e resinas com características ópticas de esmalte, tá? Então, aqui é um esqueminha ilustrando um dente que precisa ser restaurado, tá? Classificação classe 4. Então, houve perda de borda incisal, de ângulo incisal, tá? Então, tal qual a anatomia de um dente natural, a disposição da resina deve ser feita da mesma forma. Mas, internamente, eu vou usar uma resina com características ópticas da dentina, que são chamadas resinas de dentina, ou para os sistemas que têm mais de 2 camadas, como, por exemplo, a Z350XT da 3M, que é uma resina que nós também abordamos bem detalhadamente na aula de classe 3. Nesse sistema, a gente tem resina para esmalte, resina para dentina, resina para corpo, que seria uma resina com opacidade intermediária. Ela não é nem tão opaca quanto a dentina, nem tão translúcida quanto o esmalte, tá? Então, esse é o conceito de resina de corpo. Não são todas as marcas comerciais que vão apresentar resina de corpo. A maioria delas apresenta apenas resinas para serem utilizadas, substituindo a dentina natural do dente, e resinas que são utilizadas para substituir o esmalte natural do dente, ok? Então, mais internamente, resina para dentina, porque elas apresentam as características ópticas da dentina. E mais externamente, nós vamos usar as resinas mais translúcidas, ou seja, aquelas que permitem certa passagem de luz para imitar as características ópticas de um esmalte natural. Vamos ver a técnica clinicamente primeiro, né? Que é o que a gente vai trabalhar no laboratório também. Então, a etapa, gente, de protocolo adesivo, né? O preparo da estrutura dental para receber a resina composta é igual para todas as técnicas, desde a classe 1 até a classe 5. O que varia é o tempo de condicionamento da estrutura, dependendo se a gente está trabalhando em esmalte ou em dentina, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é usar uma tira de poliéster. Se vocês observarem aqui esse elemento 11, é possível visualizar uma tira plástica abraçando esse elemento. O nome deste material chama
tira ou matriz de poliéster, tá? Não é a lixa, parece um plástico, ela é lisa, ok? Então, você vai proteger os dentes vizinhos ao dente que será condicionado, de forma que este ácido, que é o ácido fosfórico, não entre em contato direto com os dentes vizinhos. Vocês já sabem que esse ácido, ele promove uma desmineralização na estrutura dental. Só que a gente só vai desmineralizar a área que será posteriormente aplicado o sistema adesivo. Não tem por que a gente causar desmineralização nos tecidos, nos dentes vizinhos, ok? Então, é importante proteger os dentes vizinhos com uma tira ou matriz de poliéster. Feito isso, aí sim, você vai aplicar o seu ácido fosfórico na concentração variando de 35% a 37%, começando pelo esmalte, tá? E isso, nesta situação clínica que está sendo mostrada aqui, tanto por vestibular como por palatina, tá? Então, aqui, ó, foi perdida toda essa extensão de dente. E eu vou precisar reconstruir desde lá atrás, desde a parede palatina. Então, assim como eu coloquei o condicionamento ácido por vestibular, é importante colocar por palatina também. Uma outra coisa importante, gente, é que esse condicionamento ácido, ele seja um pouquinho mais além, vamos dizer assim, né? Um pouquinho além ao bisel que foi confeccionado, tá? Então, você estende a área de condicionamento, passando um pouco do bisel. Também não é para condicionar toda a superfície vestibular, não há necessidade disso, ok? Então, você estende um pouco para garantir uma adaptação adequada da resina aqui nessa área do bisel, mas também não é para condicionar toda a face vestibular, tá? A mesma coisa vale para a palatina. Estende um pouquinho lá, passando do ângulo cavo superficial, que na palatina não estará biselado, para garantir uma adaptação satisfatória dessa resina. O tempo de condicionamento no esmalte é de 30 segundos, então você começa aplicando pelo esmalte, conta 15 segundos, aplica na dentina, mais 15 segundos, que é o tempo de condicionamento da dentina. 15 da dentina mais 15 que você já tinha colocado no esmalte, vai totalizar os 30 segundos de condicionamento do esmalte. Depois do condicionamento, é feita a lavagem com abundância, tá? Então, o ideal é que seja pelo dobro do tempo de condicionamento, portanto, 1 minuto. No mínimo, você deve fazer 30 segundos de lavagem, e a lavagem é feita com a seringa tríplice, água. Você pode primeiro tirar esse excesso do ácido com uma gaze ou um rolete de algodão, e aí depois você lava abundantemente essa região com a seringa tríplice e água, tá? Depois de lavado, evitar secar excessivamente. Se houver somente esmalte envolvido, aí você pode secar, sem problema nenhum. Pode secar até ficar assim, ó. Esse aspecto esbranquiçado que vocês estão vendo aqui é característico do esmalte após a aplicação do condicionamento ácido. Toda vez que eu condiciono o esmalte, lavo e seco esse esmalte, o que eu visualizo é essa característica assim esbranquiçada, tá? Para o esmalte, sem problema nenhum. Não posso fazer isso na dentina. Então, se eu tenho áreas de dentina expostas na minha cavidade, eu não devo deixar seco desta forma. Aí eu devo utilizar o filtro de papel de cafeteira, né, o papel absorvente, para remover essa umidade, de modo a não degradar, não permitir que haja colapso das fibras colágenas presentes na dentina, o que dificultaria a penetração do sistema adesivo, tá? E aí eu vou aplicar o meu sistema adesivo, tá, gente? Hoje a gente já não utiliza mais pincéis para fazer essa aplicação. A gente utiliza os microbrushes, aqueles pincéis descartáveis para aplicação do sistema adesivo.
Lembra sempre que o sistema adesivo ele deve ser aplicado de forma ativa em toda a extensão da cavidade, esfregando o pincel aqui em toda a extensão, tanto por vestibular, na parte interna da cavidade e no caso aqui por palatina também, tá? Espera uns 5 segundos para evaporar o solvente e aí só depois que é feita a polimerização desse sistema adesivo, certo? Depois de feita a polimerização do adesivo, aí sim a cavidade vai estar preparada para receber os incrementos de resina composta. E aí, gente, é muito importante entender como serão realizadas as disposições, né? As camadas dessa resina composta. A gente já conversou também um pouquinho sobre isso lá na classe 3, relembrando que o ideal é que sempre se comece essa restauração de palatina para vestibular. Então, você sempre vai reconstruir a parede palatina e aí você vai trazendo de trás para frente até preencher a parede vestibular completamente, tá? Para que a gente faça isso de forma segura, sem correr o risco de colar, vamos dizer assim, de unir um dente no outro, também é importante, mais uma vez, a utilização da matriz ou tira de poliéster. Neste caso, no caso da classe 4 especificamente, a tira de poliéster também vai te ajudar a reconstruir essa parede palatina que foi perdida. Então, você posiciona a matriz de poliéster, apoia com o indicador ou o polegar, dependendo da região que você está trabalhando, se é no dente superior, se é no dente inferior. E com o auxílio das espátulas de inserção de resina, você vai utilizar incrementos de resina, tá? E aí aqui, gente, a gente precisa lembrar um pouquinho do conceito de fator de configuração cavitária, tá? Em restaurações de dentes anteriores, o fator C, lembra que a gente viu lá na classe 1, na classe 2, ele não é tão crítico, porque a gente tem uma área livre bastante considerável por onde essas tensões da contração de polimerização serão dissipadas. Então, por exemplo, para que eu reconstrua essa parede palatina aqui, eu posso usar um único, e devo, tá? Não é posso só, eu devo usar um único incremento de resina. Então, eu vou pegar um incremento, uma quantidade maior de resina composta, vou posicionar em cima dessa tira de poliéster que está apoiada pelo meu dedo lá atrás e com a espátula eu aperto esse material e espalho em toda a extensão do que será a minha parede palatina. Então, apesar de eu trabalhar com uma quantidade maior de resina, quando eu espalho esta resina em toda a extensão da parede palatina, eu fico com uma espessura pequena de material, fica uma camada fina de resina. E aí isso garante uma polimerização adequada, tá? Então, eu não estou dizendo para pegar um mega incremento e fazer uma camada extremamente grossa de resina. Tá errado. Então, é um incremento maior, porém, a camada que você vai colocar aqui é uma camada fina, o que vai garantir a polimerização adequada do material, tá? Então, só para que a gente resuma isso aqui, né? Fiz o protocolo adesivo, ou seja, condicionamento ácido e aplicação do sistema adesivo. Ajusto a minha matriz de poliéster. E aí o ideal é que eu coloque uma cunha aqui em cima também, gente, tá? Para apoiar essa matriz, para dar suporte a essa matriz, para ela não ficar soltando. E ainda apoio com um indicador ou um polegar, tá? E vou fazer os incrementos. Vamos falar agora, a gente já entendeu que o primeiro incremento é um incremento que vai reconstruir a parede palatina. Bom,
Sendo o primeiro incremento aquele que vai reconstruir a parede palatina, a minha parede palatina, num dente natural, ela é formada basicamente por esmalte. Portanto, a resina de escolha para ser utilizada nessa reconstrução deve ser uma resina para esmalte, porque é a resina que vai apresentar as mesmas características ópticas que este tecido dental, tá? Então, gente, é isso aqui, ó. O nosso primeiro incremento, ele vai ser realizado com resina de esmalte. Nesse momento, a gente utiliza ainda apenas as espátulas de inserção. A partir dos próximos incrementos, que eu vou mostrar mais lá na frente para vocês, quando eu vou usar uma resina para dentina e, por último, a resina de esmalte, aí eu passo a utilizar também, além das espátulas de inserção, os pincéis que nós solicitamos para vocês na lista de material. O pincel, gente, nos ajuda a espalhar melhor esta resina na superfície, deixando menos excesso de material. A gente deixa a resina mais bem acomodada. Isso resulta em menos acabamento, menos excesso de material, menos polimento no final. Não é que a gente vai negligenciar no polimento, não é isso. Mas como ficaram menos excessos, a gente tem menos trabalho para fazer o polimento, tá? Então, a gente reconstrói a parede palatina e já reconstrói aqui parte também deste contorno proximal. Você puxa esta primeira camada de resina de esmalte, tanto para a parede palatina, como para reconstruir essa parede mesial aqui no caso, que foi perdida, tá? Tudo isso com esmalte. E aí o resultado seria esse aqui, ó, gente. A gente vê aqui, olha, a resina de esmalte, a gente consegue ver acinzentado, né? O que significa isso? Eu errei na cor? Não. O que significa que a gente está vendo, como ela é uma resina mais translúcida, a gente consegue ver através da resina, ó. A gente vê o escuro que está atrás da camada de resina que você acabou de colocar. Quando eu falo para vocês que precisa reconstruir parede palatina, é isso aqui. E contorno proximal é esta região aqui, certo? Acho que essa imagem deixou bem claro. Quando você apoia a sua tira de poliéster por palatina com o dedo, é justamente para garantir a adaptação desse incremento por palatina. Às vezes, gente, essa adaptação, principalmente quando a gente utiliza essa técnica da tira de poliéster, ela não vai ser 100%. Então, é natural quando a gente usa essa técnica que nesta região aqui de fossa lingual, você tenha um excesso de material. É isso mesmo, tá? Esse excesso ele é removido posteriormente lá na etapa de acabamento e polimento. Bem, feita a primeira camada, que é aquela em que nós usamos a resina de esmalte, aí nós vamos substituir o tecido mais interno do dente, né? Que é a dentina. Então, para isso, a gente vai utilizar a resina que tem características ópticas de dentina, que é aquela resina mais opaca, tá? Como é que eu sei, Thaís, se é uma resina de dentina ou é uma resina de esmalte, gente? O próprio sistema, ele te diz isso. Então, no frasco, no tubo da sua resina, vai estar lá escrito resina, a marca da resina, e vai estar dizendo assim, A1 é a cor do material, tá? E E significa esmalte. A1D. A1 é a cor da resina composta e D significa que é uma resina de dentina, uma resina com características mais opacas, tá? Então, é assim que vocês vão saber se vocês estão diante de uma resina de dentina ou de uma resina de esmalte. E aí, com a espátula de inserção, reparem que a tira de poliéster ainda está posicionada. Aqui não mais para reconstruir parede palatina, porque você já fotopolimerizou aquele incremento anterior feito com um esmalte, né?
mas para garantir que este incremento que você está colocando agora não entre em contato com o dente vizinho, e aí depois de finalizada sua restauração, você quer passar o fio dental aqui e não consegue, colou um dente no outro. Não pode acontecer isso, tá? Então a tira de poliéster ela vai permanecer ao longo de todo o procedimento restaurador. O que é importante a gente entender em relação à resina de dentina, gente? Se a gente está trabalhando em pacientes jovens, eles têm uma característica de translucidez de borda incisal mais acentuada. Então, é aquele paciente que tem a cervical bem opaca, né? Essa opacidade ela vai diminuindo. Quando chega na borda incisal, a borda incisal fica bem translúcida, bem transparente, em alguns casos até meio azuladas ou acinzentadas. Então, se eu estou diante de um paciente com estas características, eu não posso trazer a minha resina de dentina até a borda incisal. Ela vai ter que parar antes, ok? Porque senão eu não vou conseguir deixar aparecer a translucidez da resina de esmalte que eu coloquei na minha primeira camada. Se eu estou diante de um paciente, sei lá, de 70 anos, bruxista, ou seja, que perdeu, já desgastou essa borda incisal toda, ele não tem mais característica de translucidez incisal. Então, nessas situações, não há problema em se estender com a camada de resina de dentina mais próxima à incisal, tá? Uma outra dica importante em relação à resina de dentina é que ela deve cobrir parcialmente. Vejam, eu falei parcialmente o bisel, tá? Então, quando eu coloco o incremento de resina de dentina aqui, eu puxo com o pincel parte dessa resina de dentina para cima do bisel, tá? Eu não vou preencher todo o bisel, cobrir todo o bisel com resina de dentina, não é isso. Mas pelo menos metade dele deve estar preenchido por resina de dentina. Lembrem que o bisel é uma área de transição, então se eu uso parte da dentina cobrindo o bisel, eu acabo mascarando melhor essa interface. Se eu cubro todo o bisel, eu não vou ter um resultado satisfatório, tá? Então, é parte do bisel apenas, ok? E por último, a gente vai fazer a última camada, né? Que vai repor o esmalte natural do nosso dente, utilizando uma resina composta que apresente características de esmalte, que são as resinas mais translúcidas. A2E, A1E, A3E, qualquer uma que venha escrito esmalte, ou T, que é translúcida, tá? Normalmente, quando vem essa nomenclatura apenas A1T, a gente não usa na vestibular, porque é muito transparente, é quase transparente mesmo, é muito translúcida. Se vocês estiverem diante dessa resina, vocês podem usá-la para fazer a parede palatina, mas normalmente não na vestibular. Na vestibular, a gente prefere usar uma que tenha cor, A2E, A1E, enfim, tá? Para colocar essa última camada, a gente usa as mesmas espátulas de inserção e os pincéis que nós já falamos anteriormente, tá? O pincel, gente, ele é utilizado seco. É proibido melar o pincel no adesivo. Não pode. Você corre o risco de manchar mais rapidamente a sua restauração. Você deixa, na verdade, a sua restauração mais suscetível ao manchamento diante de corante, se você usa o adesivo para melar o pincel, tá? Então, o pincel, ele é usado seco. O que acontece é que, conforme a gente vai usando o pincel na resina, vão ficando resíduos de monômeros no pincel. E aí vai ficando ruim, difícil de trabalhar. Para ajudar a limpar esse pincel, é importante que vocês tenham em mãos uma gaze embebida em álcool. E aí você passa o pincel nessa gaze, limpa.
esse pincel para tirar esses resíduos, tá? E aí o pincel fica limpo, como é álcool, evapora rápido, ele vai ficar limpo e seco, e aí você vai poder continuar trabalhando. Essa dica da gás embebida em álcool também serve para limpar as espátulas de inserção. Se a gente usa muitas vezes, mesmo no mesmo paciente, vocês vão conseguir observar isso, vão ficando resíduos de resina na espátula. E aí chega uma hora que a gente fica brigando, a gente coloca a resina com a espátula, a resina volta na espátula, porque está melada de monômero. Então é a hora de você usar gás embebida em álcool para limpar o seu instrumental, tá? Bem, lembrando e enfatizando que cada uma dessas camadas que eu falei para vocês deve ser polimerizada, tá? Então, se eu reconstruir a parede palatina, antes de passar para a próxima camada, eu fotopolimerizo aquela camada. Agora eu vou usar a resina para dentina. Coloco a resina em posição, fotopolimerizo aquela camada. Passei para a resina de esmalte, incremento final. Acomodo a minha resina, uso o pincel, checo os excessos. Quanto mais liso tiver, melhor. Aí sim, fotopolimerizo, ok? Bem, mesmo tendo todos esses cuidados acerca da colocação desses incrementos de resina, do uso do pincel, enfim, é provável e é possível que algumas vezes ainda se fiquem excessos, principalmente nessa região próximo à parede gengival da nossa cavidade de classe 4, tá? Se isso acontecer, existem instrumentos próprios para isso. Existe uma espátula que vem no kit da Golgran, não são todos os kits que vêm, aquelas espátulas de inserção de resina. É uma espátula que parece uma foice que vocês usam para raspagem em império, mas também pode-se utilizar uma lâmina de bisturi. Isso aqui, gente, a gente vai mostrar para vocês como vocês vão fazer quando a gente retomar as nossas atividades práticas, tá? Essa aqui é uma lâmina, na verdade essa aqui é uma espátula, tá? Mas é o mesmo formato da lâmina de bisturi número 12, ela lembra uma foice. Então, você posiciona lá próximo à cervical e traciona no sentido da incisal. Você puxa para baixo, ok? E se houver algum excesso de material resina composta nessa região, a gente vai conseguir remover, tá? O ideal é que não fiquem os excessos. Quanto menos excessos, mais fácil é para que você finalize as etapas de acabamento e polimento desse procedimento restaurador. E aí aqui a gente teria 2 restaurações de classe 4 finalizadas, tá? Então, neste caso especificamente, gente, dá para visualizar aqui, ó, essa área que eu estou marcando para vocês, eram áreas de maior translucidez, então provavelmente um paciente jovem. O que eu quero dizer com isso? Na hora em que nós colocamos aqui a resina de dentina, nós não trouxemos aquele incremento de dentina até a borda incisal. Dá para perceber, ó, que a dentina termina um pouco antes. Aqui na borda incisal eu só vou ter 2 camadas de esmalte. Aqui foi feita por palatina e a última que foi colocada por vestibular. E aí, como a resina de esmalte ela tem essa característica de deixar passar a luz, a gente consegue esse efeito acinzentado e azulado em determinadas situações que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Bem, a gente vai tentar trazer para vocês aqui mais uma situação de como você pode fazer a restauração, mais especificamente a classe 4. Galera, assim, tem várias técnicas, tem várias formas de colocar resina, tem vários tipos de incremento. Até então a gente está trabalhando apenas com a técnica de 2 camadas. Por quê? Porque são técnicas que vocês vão ter condições de reproduzir no laboratório com maior eficiência. Existem outras técnicas muito mais ricas em detalhes, digamos assim, só que vocês primeiro têm que passar por essa. É um processo evolutivo.
Vocês passam por essa técnica de 2 camadas. Depois, lá na frente, o professor que estiver com vocês, talvez até numa clínica ou de dentística ou clínica integrada, ou vocês vão ter também um pouco mais conhecimento teórico no 6º semestre. Vocês estão entendendo? Então, assim, muita técnica, muito material que nós estamos passando para vocês aqui, eles têm continuidade, tudo bem? Uma delas é essa matriz de silicona. Se vocês forem ver, já é uma técnica bastante nova. Normalmente a gente da dentística acaba dando essa técnica e mostra para vocês como se usa no laboratório, porque eu acredito assim que é uma técnica que a gente da dentística viu que é muito reproduzível. A gente consegue fazer com segurança, tranquilamente, na clínica de graduação. Não é uma técnica de outro mundo. É uma técnica bem legal. Talvez ela seja até mais fácil, tá bom? Vou pegar um gancho aqui de uma foto anterior para mostrar para vocês a dificuldade. Essa bem aqui, ó. O que a técnica da matriz de silicona vai substituir, digamos assim? O dedo de vocês. Porque assim, com a técnica da matriz de poliéster, você pode pressionar demais ou pressionar de menos a matriz. Qualquer pressão que não seja ideal vai mudar essa configuração lingual aqui, essa curva. Vocês estão entendendo? Se a gente pressiona demais o nosso dedo aqui atrás, o que acontece com essa linha? Vem para frente. Isso aqui fica mais fundo. Se eu pressiono de menos, essa linha que está aqui, ela vem mais para cá para trás. Vocês estão entendendo? Então assim, o dedo do operador faz um papel muito importante para reproduzir a palatina. Na técnica da matriz da silicona, a gente já não precisa se preocupar com isso. Só que ela exige um pouco mais de etapas. Nada de uma etapa, digamos assim, vai ganhar tempo. Você vai gastar em torno de uns 40 minutos, 50 minutos a mais. Normalmente na clínica 10 a mais, o que a gente faz? Faz uma etapa numa clínica e na outra clínica o aluno restaura. Normalmente ele não consegue fazer isso no mesmo dia, tá? Mas assim, é muito tranquilo de fazer. E eu vou tentar passar para vocês aqui o que a gente faz nessas etapas. Então esse é o nosso tipo, esse caso clínico foi realizado na ESAMAS, tá? Por um aluno da graduação. Então o paciente chegou assim na ESAMAS. Normalmente esses casos são emergenciais, chega de surpresa. E é muito difícil mesmo, galera. Mesmo com habilidade já, fazer essa técnica com tira de poliéster. Porque você tá entendendo que você vai ter que dar todo este contorno do dente aqui com a tira de poliéster, pressão no teu dedo, ó, todo este contorno aí. Então, é um pouco difícil você acertar a posição dessa palatina com o dedo. Isso que tu tá com o dedo segurando a matriz, tu tá com o dedo na outra mão, coloca a resina e o fotopolimerizador. Então assim, existem muitas coisas além desse posicionamento da matriz aí. Mas olha essa técnica, o paciente chega assim, o que a gente faz com esse paciente? Molda alginato, vaza o modelo com gesso, ou seja, eu vou trazer essa realidade do jeito que tá, não faço nada nesse paciente, nada. Para não dizer que eu não faço nada, provavelmente esse paciente possa ter alguma sensibilidade. A gente pode passar algum material aqui para reduzir essa sensibilidade. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso no mesmo dia, entendeu? Então, assim, é um paciente que vai chegar e vai sair dessa forma. Talvez, se tiver tempo, a gente faz uma camada só de resina, ou seja, tenta devolver algo melhor do que essa realidade do paciente e diz, olha, vem amanhã para a gente fazer essa restauração. Paciente de consultório, o que a gente faz? Pede para guardar na recepção. Ó, veja lá a internet, leia um livro, que eu vou trabalhar aqui dentro do consultório e já lhe chamo. E eu vou mostrar para vocês o que se faz entre essa moldagem com alginato, então moldo o paciente com alginato, vaso com gesso, obtenho um modelo de gesso com essa fratura, e aí eu vou trabalhar nesse modelo de gesso. O que eu vou fazer? Reconstruir no modelo de gesso. Por quê? Com cera.
enceramento. Lembra do terceiro semestre? Só que é um enceramento progressivo. A gente fez até então, né? Regressivo. Remove cera, só que aqui não tem muito mistério. Você vai acrescentar cera e depois vai acabar removendo algo que passou, digamos assim. Não precisa fazer todo aquela característica vestibular. Nesse caso aqui, o que você quer do paciente? Reproduzir a palatina. É o mais importante. Você dá um contorno para o vestibular para ter um domínio de profundidade. Mas assim, o mais importante é a palatina do paciente. Então, o paciente chegou, moldou, vazou o gesso e aí eu vou e restauro o dente em cera. O paciente está na recepção, lendo revista. Fiz esse daqui. Em mãos disso aqui, eu vou ter que tirar um guia. E aí entra a matriz de silicona. A minha matriz de silicona vai me dar este contorno para que eu possa restaurar na boca do paciente o contorno que eu fiz aqui. Agora, vejam só, não é muito mais fácil eu restaurar com cera, dar este formato com cera no modelo de gesso, do que eu fazer na boca do paciente com tira de poliéster? Não estou dizendo que não dá para fazer. Dá para fazer. Só que isso é uma outra possibilidade. Vocês estão entendendo que a gente precisa ter uma gama de tratamento para que a gente possa escolher o melhor para aquele paciente. E aí você vai se adaptando. Existe outra... Professor, eu posso... Você deu assim, tem tira de poliéster, matriz de silicona. Tem outra técnica que eu poderia usar? Tem, claro que tem. Tem outras técnicas. A gente vai falando à medida do andamento das aulas, do andamento dos trabalhos, para que vocês não sejam sobrecarregados de informação e virem assim uma salada na cabeça. Então assim, a gente trouxe para vocês a técnica da tira de poliéster e a gente vai trazer a técnica da matriz da silicona. Na matriz da silicona, a gente precisa ter esse controle, entendeu? Vocês têm um controle muito maior. E além do que, você pode fazer... Já pensou se esse paciente quebrou várias bordas incisais, e aí você tem que fazer todas elas na matriz, na tira de poliéster? Cara, é bem complicado, né não? Então, se você fizesse um molde e restaurasse todos esses dentes aqui em cera, é muito mais tranquilo. Mas bora voltar aqui para o nosso caso, que é um caso de paciente 10 a mais. Essa foto foi um aluno que fez e fui eu que tirei a foto dele. Foi o aluno que fez todo o caso aí. Então, o que a gente precisa fazer? Uma matriz de silicona. Silicona pode ser silicona de condensação, silicona de adição, não tem diferença nenhuma. Nesse caso aqui desse exemplo, eu estou dando um exemplo de silicona de condensação. A gente pega um volume pequeno, não precisa ser muito grande. Coloca uma medida, manipula. E esse material aqui, eu vou colocar aqui, ó, no meu modelo de gesso. Lembra que eu falei assim para vocês? Olha, o que eu quero desse enceramento não é a vestibular. O que eu queria? O que eu quero fazendo isso aqui? É o contorno do dente, né? Tem que ter um contorno legal na borda incisal, mesial, distal. E o mais importante, a palatina. Então eu não preciso colocar a silicona na vestibular do dente. Eu posso colocar só por palatina e vai aparecer para vocês verem. Essas fotos não são do mesmo caso, mas vocês conseguem ter uma noção, tá bom? Então manipula a silicona e coloca por palatina. Olha lá, então o paciente tá na recepção, a gente vai, coloca a silicona, olha, a silicona tá só na palatina. Então, quando eu coloco a silicona aqui e levo na boca do paciente, olha lá o contorno que ficou. Então, o meu contorno já está feito, a minha palatina já está feita, agora pronto. Agora é só restaurar, entendeu? Então, essa aqui eu quero que vocês tenham essa visão da utilização de como fazer a matriz de silicona, porque assim, no laboratório nós não teremos condições de fazer do jeito que está essa foto. Mas assim, gravem essa sequência. Essa sequência é a sequência que vocês
tem que fazer, só tem como fazer desse jeito, vocês estão entendendo? Eu preciso restaurar isso aqui de alguma forma. Ah, mas eu posso fazer com outro material sem ser cera? Pode usar resina composta, pega uma resina vencida, uma resina lá que está jogada lá na tua gaveta, restaura aqui rápido com resina composta e faz o molde com a silicone e depois traz para cá. A resina que tá aqui não vem para cá, tá, galera? Então, assim, se você fez com cera, com resina, isso aqui depois joga no lixo. Não serve para nada, mas a finalidade deste molde foi a obtenção desse modelo, né, desse modelo de gesso, foi a obtenção desse molde de silicona, para fazer justamente isso daqui, ó, essa guia palatina. E agora aqui, pronto, vou restaurar. Como a gente fala, de trás para frente. Trago da palatina para vestibular, tá bom? Então eu vou trazer o exemplo para vocês. São exemplos que nós iremos fazer no nosso retorno, tá bom? Então prestem atenção. Tanto o que a professora Thaís acabou de falar com vocês, quanto esse que eu vou falar. Então, a gente exige que vocês façam duas restaurações classe 4, uma com a técnica da tira de poliéster e uma com a técnica da silicona, tá bom? Então, se você, por exemplo, você fez nesse dente aqui de tira de poliéster, você vai fazer no 21 com a silicona. Só que como nós não iremos ter essa possibilidade de moldar, encerar, o que a gente faz? Você vai tirar o molde antes de realizar esse desgaste aqui. Então, eu quero que vocês visualizem e entendam muito isso, que isso dá uma dificuldade na clínica, é que os nossos procedimentos preparatórios, ou seja, a gente simula algo, você não vai simular fratura em paciente. O paciente chegou assim, para vocês, aqui, o paciente chegou assim, com dente fraturado. Aí você vai moldar, encerar. Essa silicona estava aqui antes. Aí silicona no modelo, leva para a boca. Vocês estão entendendo? Aqui, vem para cá, vem para cá. No nosso laboratório, essa sequência é um pouco quebrada, isso gera um pouco de confusão. Nós iremos fazer a silicona no nosso manequim antes de cortar, de desgastar, de simular uma fratura, simular uma cárie, enfim. Nós iremos fazer desse jeito aqui, ó, os 2 dentes inteiros, simulando esta situação aqui. Esta situação aqui é simulada no laboratório antes de realizar esse desgaste. Tudo bem? Tudo que a gente fala, a gente vai tentar, antes de cada procedimento laboratorial, fazer uma mini revisão. Como? Na demonstração. Todos esses procedimentos vão ser demonstrados, mas é fundamental que vocês cheguem lá com algum conhecimento teórico. Se chegar zerado, como eu costumo falar, vai ter grande dificuldade de acompanhar, tá bom? Então vamos lá, tirei a matriz de silicona e agora eu vou levar em posição. Lembra que essa matriz de silicona foi feita antes de realizar essa fratura. Então realizei a fratura, torno a colocar a minha matriz em posição. E agora eu consigo ver, né, o meu contorno incisal, mesial, distal e a profundidade da minha restauração. E agora eu vou começar a fazer os procedimentos que a professora Thaís já falou. Vou falar de novo. São procedimentos que são repetitivos, ou seja, procedimentos restauradores é o mesmo. Muda um pouco a técnica, ou seja, aqui essa matriz de silicona vai ser só para eu fazer aquela camada fininha que tem na palatina. Depois disso ela sai, ela não fica aí até o final. Então vocês vão acompanhar, tá bom? Aqui é um resuminho das etapas que nos trouxeram a isso aqui. Sempre eu gosto de colocar essa foto, que é para o aluno. O nosso cérebro, ele visualiza mais a imagem do que as palavras, entendeu? Então a gente consegue visualizar que essa etapa aqui é indispensável para essa técnica. Ah, mas eu posso fazer de outra forma? Pode, mas para esta técnica, esta etapa de enceramento é indispensável. Simbora. Após eu realizar a visualização, encaixou bem minha matriz, tudo legal, já fiz os cortes, eu vou pegar um explorador com uma ponta bem fininha e vou marcar, vou fazer uma linha aqui, ó, de mesial a distal. Para quê? Para que eu veja a altura que tem da fratura. Ou seja, olha lá, tá aqui minha linha. Então, essa linha que foi feita aqui, aí eu tiro a matriz de silicona e tá aqui, ó, a linha.
O que essa linha me diz? O limite. Onde é resina e onde é dente. Eu vou precisar colocar resina aqui. A minha resina vai ser aplicada aqui sem tratamento nenhum, tá, galera? A gente precisa limpar. Isso aí às vezes fica um pouco gorduroso, dependendo da manipulação e da marca da silicona. Pega uma gaze com álcool, remove toda a gordura que ficou aqui. E a gente vai precisar colocar resina aqui. É um pouquinho chato a colocação da resina aqui, porque esse material aqui ele não adere à resina. Então a gente coloca a resina, sai, coloca a resina, sai. Vai com calma. Vai colocando a resina. Contanto que a resina que você colocar aqui, ela ultrapasse um pouco esta sua linha. Porque essa linha aqui é a divisão do dente para resina. Se você colocar até essa linha, vai ser um pouquinho complicado você grudar esse fragmento no dente. Vou já explicar de novo isso daí, tá bom? Visualiza aqui. Eu preciso colocar resina composta aqui. Já é importante isso. Visualiza. Vou colocar o meu incremento. Sabe aquele incremento que a professora mostrou, que é a palatina, que é uma resina de esmalte, que você colocou na matriz de poliéster? Que você acomodou com a polpa do dedo, mais menos, para ficar certinho, bonitinho, você não vai colocar mais daquele jeito, você vai colocar aqui, tá? Procedimento preparatório não muda. Bisel, broca 3118 ou 1111, você vai fazer um bisel. Então, nessa imagem a gente consegue visualizar. Interessante que a professora Thaís falou, altura, qualidade do teu preparo, qualidade do teu bisel. Teu bisel não pode estar, parece uma onda, todo irregular. Padrão, galera, porque isso aqui vai refletir diretamente na tua qualidade final do teu trabalho. Se você erra na quantidade de material colocado aqui, você vai errar a transição desta cor para esta cor aqui. Vocês estão entendendo que tem que ficar o dente assim, ó. Você não pode ver emenda. Se você vê a diferença do dente para a resina, a restauração vai ficar com aspecto final não estético. Então, qualidade. Vocês têm que ter esse cuidado, capricho. Então, vamos lá. Então, aqui, da linha vermelha para a linha amarela, o que seria isso? Em uma imagem, ó, vou voltar aqui para vocês visualizar. Da linha vermelha para a linha amarela, o que seria? Esse espaço aqui seria o meu bisel, tudo bem? Conseguiram visualizar por esse ângulo da imagem? Talvez fique melhor. Procedimento padrão. Tira de poliéster. Ah, mas tu não vai usar matriz de silicona? Não estou entendendo. Ficou confuso. A tira de poliéster é só para o ácido fosfórico não entrar em contato com os dentes vizinhos. Você tem que impedir que o ácido fosfórico condicione os dentes vizinhos. Você está trabalhando só no dente 21. Ácido fosfórico no dente 21. Proteja com uma matriz para que não entre em contato. Tempo, 15, 30 segundos para o condicionamento desse material aí, desse substrato. Lava. Lembra que o condicionamento ácido por vestibular, ele tem que ir além do bisel, e na palatina tem que cobrir um pouco. Não pode ser no limite. Tem que passar um pouquinho, tá bom? Sempre um pouquinho a mais do que você colocaria resina. Então você vai ter que visualizar aonde eu vou terminar minha resina. É aqui. Então estenda um pouco mais o condicionamento ácido, a etapa adesiva, para que não fique falhas na adesão. Passe um pouquinho. Adesivo, passa o adesivo, polimeriza e vamos começar a nossa etapa restauradora. Então, essa etapa até então aqui de tratamento do dente, não mudou nada. Ácido, adesivo, tudo normal. O que vai mudar é agora. Olha lá, lembra da linha que a gente marcou? Então, eu vou pegar uma resina de quê? De esmalte. Posso pegar uma outra resina? Posso, a professora falou. Posso pegar uma resina translúcida? Pode, sem problema nenhum. E esse corpo é único. Você tem que colocar um incremento único que ultrapasse. Eu vou marcar aqui como se fosse a linha para vocês visualizarem. Ó, aqui é aquela linha que a gente marcou com o estilete, ou estilete já com o explorador bem fininho. E a gente ultrapassa essa linha com a resina. Olha, você tá vendo que ultrapassou um pouquinho? Também não vamos colocar resina até aqui, porque isso vai dar trabalho para tirar depois. Essa resina que ultrapassa é uma resina que a gente tem que dar acabamento depois pela palatina. Mas eu preciso que essa minha linha de união
resina, dente, seja uma linha de união que tenha uma adesão excelente. Então a gente ultrapassa um pouquinho para que exista realmente essa adesão, essa união, essa linha de continuidade, e depois a gente só dá um acabamento no excesso que ficou. Então vocês conseguem visualizar que quanto mais fina a espessura da minha resina aqui, melhor vai ser o meu trabalho. Ou seja, eu preciso ter uma espessura muito fininha aqui para que eu possa trabalhar com espaços suficientes. Vocês vão ver que o espaço que tem da palatina para vestibular aqui na borda incisal é menos de 1 milímetro. Você vai trabalhar com camadas às vezes, então você tem que ter espaço. Não coloque uma quantidade muito grande de material em termos de volume, mas tem que ter todo o contorno. Ó, isso aqui é um incremento único, não importa a resina que você trabalhe. Você vai colocar uma quantidade única aqui, ó, preenchendo todo o espaço no molde, na muralha de silicone aqui. O paciente está lá, condicionado, adesivo, tá só esperando isso daqui. Não vão fazer isso daqui, agora que eu vou fazer o ácido, o adesivo. Não, não. O paciente já tá lá com adesivo. E você vai fazer isso daqui. E vai levar em posição. Levei em posição, removo o excesso. Eu tenho que acomodar bem aqui, pessoal. O meu ponto crucial é aqui. A minha linha de união entre o dente e a resina. Então, às vezes, eu posso lançar mão de uma resina com uma viscosidade diferente, uma maior viscosidade. Para quê? Para que eu consiga preencher esse espaço que ficou aqui. Aí eu vou lançar mão de uma resina tipo Flow. Então, eu coloco uma resina só na união, lá naquele ângulo formado do cavo superficial pela lingual, com a resina, olha, lá no fundo da cavidade, e eu polimerizo tudo isso junto. Não polimerizo uma vez, depois... Não, até então não foi polimerizado. Coloco a resina Flow e aí eu vou fotoativo, tá bom? Depois que eu fotoativei, pronto, ficou a minha palatina. Vocês conseguem ver que a única diferença que até então teve foi a maneira de confecção da palatina, que uma foi com a tira de poliéster e a outra foi com a matriz de silicona. Mas assim, a resina que você colocou, a quantidade que você vai colocar é a mesma. Só que aqui você tem um controle melhor. O seu dedo não vai interferir nessa curva aqui. Isso aqui foi feito em enceramento. Então assim, esse volume de palatina aqui tá ideal, tá? E aí não tem mistério, vão restaurando. Depois a gente vai colocar o quê? Uma resina de corpo. Então em cima da resina de esmalte, a gente coloca uma resina de corpo. Essa resina de corpo vai ser substituir a dentina. Ah, mas o meu sistema não tem resina de corpo. Qual é a resina que a gente vai usar? Eu usei resina de esmalte. Esse sistema da Vitra. A Vitra não tem resina de corpo. Eu vou usar que resina? Dentina. Então é importante que vocês não estenda a dentina até a borda incisal. Mas esse incremento aqui tem que chegar bem perto. Aqui, ó, você não cobre toda a borda incisal. E a dentina ou o corpo tem que cobrir metade do bisel. Vê a extensão que tem um bisel e vai até a metade. Ou seja, tem que ter uma transição do dente para a resina. Não pode ser o dente, aí depois dentina. Não, é uma transição. Isso vai garantir um efeito óptico melhor. Então, só lembra desse detalhezinho, tá bom? Resina de dentina ou de corpo cobre metade do bisel. Agora, o mais importante, pessoal, quando vocês colocarem essa resina, vocês têm que ver se tem espaço para colocar de esmalte. Vira o manequim de lado, no paciente te olha com espelhinho. Por quê? Se vocês colocarem essa resina de corpo e já chegou num volume final, ou seja, a espessura, a grossura que está aqui, e aí? Eu vou botar esmalte em cima, quando der acabamento, polimento, eu vou tirar todo o esmalte que eu coloquei e vai sobrar só dentina? Então, essa quantidade que tem aqui ainda tem que estar como se tivesse assim, um buraco. Vocês estão entendendo? Uma depressão. Porque eu tenho que colocar resina de esmalte em cima de tudo isso. Quando eu colocar resina de esmalte aqui em cima, tem que ficar igual esse lado. Não pode ficar maior. Se ficar maior, eu vou desgastar. Se ficar mais espesso, vou desgastar. Se eu desgastar e ficar em resina de dentina aparecendo, ou seja, o paciente ri, tu vê a resina de dentina. Vai ficar legal?
Não, né? Trabalhe com quantidade, espessura. Lá vem o bom senso de novo. Ninguém vai estar medindo. Olha. Eu não sei. Aprende. Treina. Uma vez, errei, faz de novo. Errei, faz de novo. Até acertar. Tempo é de cada um. Cada um tem o seu tempo, tá bom? Coloquei resina de corpo. Em cima da resina de corpo vem a nossa resina de esmalte. Finalizo. Lembra que a gente não está trabalhando muito com cor ainda, tá? A gente está trabalhando, resina de corpo A2, resina de esmalte A2. Não é regra. Isso depois vocês vão ver algumas variações, tá? Tudo no seu tempo. Eu falo algumas coisas assim para que depois vocês vejam ou então leiam alguma coisa e professor Edson, nem a professora tá indo falaram disso. Não é que não falamos que não sabemos assim. Tudo tem seu tempo. A velocidade de informação vocês estão recebendo agora é muito grande. Calma. Técnica da silicona já é um bônus. Normalmente a gente sempre fez, mas é bônus, tá bom? Então assim, técnica obrigatória, tira de poliéster, mas vocês vão fazer as duas, uma num dente, a outra no outro, tá bom? Acabamento e polimento, nós já falamos disso, relembrar um pouquinho, então algumas coisas que a gente já falou, galera, a gente passa um pouco rápido, se por um acaso ficar alguma dúvida, pegue a aula gatilho, a aula anterior, qual foi a aula de acabamento e polimento? Classe 3, volta lá e dá uma olhada novamente, mas tá aí os materiais, uma sequenciazinha de polimento, coisas novas, tá? O que a gente faz? Na classe 4, a gente tem uma liberdade maior de trabalhar esses nuances do dente, esses sulcos de desenvolvimento, lóbulos de desenvolvimento, e a gente tem a oportunidade de fazer com brocas multilaminadas ou brocas pontas diamantadas, no caso, por exemplo, a 3195 FF. Aqui é uma broca chamada 30 lâminas. Aqui uma 3195F. Então a gente pode fazer os sulcos de desenvolvimento com ela. Posso fazer com essa? Pode. No kit de vocês vem uma broquinha de pedra de arcança, branca. Posso fazer com ela? Pode. Vocês estão entendendo? Não tem um material padrão para fazer. Existem vários materiais. Você vai ver o que você tem para fazer. O que eu preciso ter para fazer esses nuances? Uma broca tronco cônica fina. Então você vai olhar no seu broqueiro uma broca tronco cônica fina, F ou de preferência FF, e vai fazer esse suco de desenvolvimento. Acabamento, não mudou. Tira de lixa na região interproximal, em forma de F. Então a tira de lixa entra pela vestibular por esse lado e olha, tá até aparecendo um pouquinho dela aqui. Então ela faz um S, ó. Ela entra pela vestibular, passa na interdental e vai para a distal do dente, tá? Ela não vai para o mesmo lado, ou seja, você não usa essa lixa aqui em forma de U, lixando dessa forma aqui. Vai, vem, vai. Não, você trabalha em forma de S. A gente mostra para vocês também. Sequência disco de lixa, borrachas abrasivas, escovinha de carbeto de silício, de Teflon com o feltro, discos de feltro com pasta diamantada, alguns já vêm impregnadas, outros você tem que colocar à parte, mas é uma sequência interessante. Lembra que não quer dizer que eu tenho que usar eu vou usar todas essas 20 brocas que estão aí? Não, claro que não. Vai na outra aula, em dúvida, vai lá que a gente explica com mais detalhes a sequência de utilização dessas pontas para acabamento e polimento, tá bom? Galera, a gente trouxe para vocês um conhecimento de tira de poliéster, matriz de silicona, tá bom? Coisas que nós iremos aplicar. Peço que vocês depois revisem as aulas antes de retornarmos a Examais. Então assim, a gente não sabe o dia que volta, então toda vez a gente fala aqui, não sabe se qual é a próxima aula, a gente já vai estar junto. Então toda vez que vocês forem voltar para Examais, deem uma revisada. Eu falo da dentística, mas tem as outras disciplinas também. Revisem as aulas. Aqui tá as nossas redes sociais, então vocês podem se comunicar com a gente através da plataforma, mas se de repente tem alguma coisa que você queira enviar de algum lugar, tirar alguma dúvida de uma aula, também tem a nossas redes sociais para isso. Obrigado. Normalmente as nossas aulas ficam um pouquinho longas, a gente acaba falando
bastante. Os programas vão fazer uma coisa, depois passa um pouquinho. A gente está sempre procurando aqui trazer a aula para vocês, sempre eu e a professora Thaís. Por quê, galera? Porque a gente tem as 3 turmas de dentística, tá bom? Então, pra gente não fazer as aulas todas, assim, por exemplo, eu tenho uma turma com a professora Joyce, mas eu tenho 2 com a professora Thaís. Então, pra gente não tá fazendo 3 aulas, a gente divide a aula para que fique até uma maneira mais fácil de passar para vocês. Um conhecimento de 2 professores, uma abordagem totalmente diferente, mas do mesmo assunto. Então, é mais um conhecimento que vocês estão ganhando, uma dupla visão, ou seja, a forma de pensar da professora Thaís, ela é um pouco diferente da minha, um pouco diferente da Joyce. Então, enfim, todos os professores têm uma forma de pensar diferente, mas a gente acaba se alinhando um pouco. A gente tem um objetivo comum para passar essa mensagem para vocês. Bem, gente, é isso. E sempre que tiver alguma dúvida ou algum questionamento ou algo que, enfim, você queira conversar de forma mais particular, usem a plataforma. A gente sempre acessa para verificar se tem algum questionamento de vocês, alguma dúvida. E se não conseguir por lá ou preferir, também podem usar as redes sociais, como o professor Edson falou. E a gente espera que a gente possa estar juntos o mais breve possível. Enquanto isso, a gente vai estudando e vai se cuidando, tá? Um abraço. Tchau, galera. Forte abraço a todos.